Olá, meus amores, tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui deixar um grande beijo, dizer que estou com muitas saudades e torcendo para tudo isso acabar logo. O tema de hoje vai ser como eliminar a insônia de forma natural. Então vamos lá. Nesse período de confinamento, de pandemia, né, a gente tem mudado um pouco a rotina em relação a comer, a dormir, né? Então eu percebo, vejo pessoas, né, tenho vários depoimentos de pessoas que estão com sono ruim, que vai dormir por volta das 3 e acorda meio-dia, né, sem rotina nenhuma. Então olha só. Então neste caso a gente vai ter um desequilíbrio lá no nosso ciclo circadiano. Né? Então o ciclo circadiano é importante, é porque ele que vai reparar, vai restaurar. Então na verdade o que é esse ciclo circadiano? Né? É o nosso reloginho biológico, né? Aquele período de 24 horas, então o corpo ele entende quando é dia, quando é noite, então a gente necessita dos raios solares, né? Principalmente para ações hormonais do nosso corpo. Bom, então o que a gente tem que lembrar? Para eu ter um sono, né, bom e reparador, eu necessito do hormônio da melatonina. Então a gente vai ter que entender também um pouquinho sobre esse hormônio. E é justamente esse hormônio que traz aquele sono reparador, aquele sono de qualidade. Então vamos lá, ó. A melatonina, ela é formada no nosso amiguinho intestino, né? Então o que a gente tem que lembrar? Que existe lá o nosso aminoácido essencial, que é o triptofano, que vai formar a serotonina, tá? Lá no intestino. Porém, essa serotonina é a precursora dessa melatonina, que é justamente aquele hormônio do sono, que é o sono reparador. Então, olha só, a melatonina, ela é produzida, então, de manhã no intestino, certo? E à noite, ela é produzida através da nossa glândula pineal, né? E aí eu tenho que estar num ambiente escuro, então essa glândula pineal ela vai entender, se eu estiver num ambiente escuro, que é noite, e que noite o nosso corpo foi feito para relaxar, tá? Só que infelizmente isso não vem acontecendo. Bom, então olha só, a melatonina, ele é um hormônio essencial para o nosso organismo, né? Então assim, tem os momentos que ela vai participar de várias funções, principalmente em relação a outros hormônios. Ela vai reparar o nosso corpo, né? Melhora o seu sistema imunológico, vai melhorar processos inflamatórios no nosso corpo. Mas eu tenho que estar com essa melatonina, né, funcionando corretamente. Então, olha só, existem pulsos de melatonina. Que hora que a melatonina ela começa a ser produzida no nosso corpo? Às 20 horas, então às 8 da noite é o horário que ela começa a ser produzida. Aí depois ela vai ter um outro estágio, né? Então um outro pulso, que hora? Às 10 da noite. E depois ela vai ter outro estágio, ou seja, o outro pulso meia-noite, depois às 2 da manhã, depois às 4 e depois às 6, né? Então o das 8, das 10 e da meia-noite é um horário maravilhoso de reparo, porque ali também, né, principalmente das 10 e meia-noite, a gente começa também a produção do outro hormônio, que é o hormônio do GH, né? Então, por exemplo, se eu quero queimar gordura localizada, se eu quero emagrecer, o que vai acontecer? Eu preciso dessa melatonina para eu produzir esse GH, né? Então, claro que o GH, ele também melhora o sistema imunológico, então ele tem uma função extraordinária no nosso corpo. Então assim, a gente tem que lembrar que o hormônio é essencial, né? Então eu não posso nem ter muito e nem pouco, eu tenho que ter o hormônio equilibrado. Então, sendo assim, quando essa melatonina chega às 6 da manhã, o que vai acontecer? Ela baixa porque o corpo fala, opa, agora é o horário do despertar, que é a partir das 6 horas que entra quem? O cortisol. Né? Só que o que a gente percebe que não está acontecendo. Eu tenho um excesso de cortisol, um excesso de adrenalina por volta das 8, 9, 10, 11, meia-noite, e aí eu não consigo desligar, e aí o que acontece? Melatonina não chega, né? Então a gente vai ter realmente insônia.
Tá, e como que eu vou fazer então para que o meu corpo faça, né, produza essa melatonina naturalmente? A primeira coisa, a gente tem que lembrar dos aparelhos, né, da luz. Então a luz, por exemplo, a luz azul. Então essa luz azul, ela vai impedir que a melatonina seja realmente fabricada pela nossa glândula pineal, tá? Porque a glândula, ela vai entender assim, opa, ela vê a luz, ainda é dia, então se é dia eu não preciso dormir, tá? Então a gente vai ter que se desapegar do celular, do computador, da TV. Então vamos montar como se fosse um ritual. 1 hora antes, eu me desligo, me desconecto de tudo que for aparelhos. Luz, o ideal, se você conseguisse colocar no seu quarto um abajur com uma lampadinha vermelha ou então pro tom do laranja, tá? Porque aí o vermelho, a pineal, ela vai captar e ela vai falar, opa, é noite, tá? Então vai facilitar realmente para que você, para que seu corpo ele produza esse hormônio da melatonina. Então, olha só, e que alimento então que eu posso colocar para melhorar também, né, estimular esse sono? Então a gente pode colocar, por exemplo, o kiwi, a cereja, o alface. Então o alface de preferência os talos, né, pode ser inteiro? Sim, o alface, mas mantenha os talos, porque na fórmula dele, na composição, ele tem a lactocina, né, que é justamente, ele vai ter um efeito de um sedativo bem leve, né? Então vai facilitar aí no sono. O que mais que eu posso colocar? Então a gente tem que lembrar dos alimentos ricos, né? Por exemplo, do triptofano, do magnésio, da vitamina B6, né? Então vamos lá. Se eu pego uma fonte de triptofano, então onde que eu vou encontrar lá a fonte do triptofano, né? Nos ovos, nos peixes, na banana, na aveia, no grão de bico. Se eu preciso da vitamina B6, então a vitamina B6, a baixa dela no meu organismo, eu vou ter um aumento de insônia, tá? Então onde que eu encontro fonte de B6? Na melancia, na ervilha, no espinafre, no atum, no abacate, na cenoura. A vitamina C, ela também ajuda muito, né, para melhorar a qualidade do sono. Então frutas cítricas, né, principalmente lá o kiwi, o abacaxi. E aí eu posso também usar o repolho, a acelga. E falando no magnésio, eu posso utilizar, por exemplo, a semente de abóbora, a semente de gergelim, as verduras verde escuro, né, couve, brócolis, espinafre, o coentro e a uva, né? E aí tem também o ômega 3, né, que eu posso usar, por exemplo, dos grãos, tanto da chia quanto da linhaça. Então assim, vamos lá para uma sugestão. O que a gente poderia colocar antes de dormir? Eu poderia pegar uma banana, um abacate, que mais? O cacau, tem que ser o cacau ou o nibs de cacau, não pode ser chocolate ao leite, porque o cacau, ele tem um triptofano, o chocolate ao leite ele vai ter o açúcar, e aí ele vai ter um efeito rebote. Ou então a gente pode colocar o abacate, a banana, a aveia e o mel, porque o mel também tem fonte de triptofano, só que tem que ser o mel orgânico. E aí, se a gente for na linha dos chazinhos, qual chá que eu posso usar? A indicação seria que vocês fizessem um chá concentrado da folha de alface, tá? Ou então, você pode usar o maracujá com a semente e a casca, você pode usar a folha do maracujá, você pode usar a camomila, você pode usar o mulungu. Se você fizer, por exemplo, um chá de camomila, que ele também vai ter um efeito de um sedativo mais leve, como que você pode melhorar esse efeito do sono? Colocando 20 gotas de própolis, né? Tanto faz o verde ou o marrom, mas tem que ser alcoólico, não pode ser aquele à base de água. Porque o própolis, ele também vai estimular esse sono naturalmente, tá? Então é um excelente refúgio aí, na verdade, uma excelente alternativa. E aí, agora, eu vou deixar para vocês uma receita que eu falo que essa daí capota, tá? Então, se você não estiver dormindo, ó, tem um efeito bem legal. Um suco. Como que você vai fazer esse suco aí, ó? Você vai precisar de 5 folhas de alface com o talo, uma folha de salsa, a polpa de 2 maracujá,
300 ml de água ou o suficiente. Se você quiser pôr um pouquinho mais, não tem problema. Bater tudo no liquidificador, tá? Depois coa. Se você não conseguir tomar puro, você pode pôr um pouco de mel. Aí também tem que ser um mel orgânico, tá bom? Dá um efeito bem legal aí para indução do sono. Mas assim, ó, tem que lembrar que o nosso corpo, ele necessita da escuridão justamente para que o nosso organismo entenda que é o momento de fabricar quem? Melatonina, ok? Bom, então eu vou ficando por aqui, deixando um grande beijo e até a próxima. Tchau!